eles não sabem nem como organizar a precificação da aula. Não sabem nem organizar o pagamento mensal, como vai estruturar isso, o que vai colocar na ponta do lápis. Eu vou contratar porque pelo menos eu vou ter aqui um abatimentozinho no imposto de renda. Já é uma motivação a mais. Eu vou trabalhar com menos que eu ganho. Eu vou viver com menos que eu ganho. Folha, leia-se também o próprio Prolabore do profissional. Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast incrível, um bate-papo, como prometido para vocês da outra vez. Tô aqui com o Rai, o super contador de Floripa, o meu contador e contadora da cidade toda, né, Rai? Nem tanto, nem tanto. Um cara que eu admiro demais, ele é Ironman, mas não só por isso, por toda a trajetória dele, por tudo que ele me ensinou, me ensina, e hoje a gente vai partilhar um pouquinho disso com vocês. Eu vou passar as honras para que ele se apresente, seja muito bem-vindo, tô muito feliz de você estar aqui, finalmente saiu, né? Sim. Porque casar essas agendas não é uma tarefa fácil. É verdade, é verdade. E me fala aí, conta um pouquinho pro pessoal que tá aqui chegando, o pessoal já me conhece, tá cansado de me ver, mas quero que você se apresente, fala aí da tua trajetória, da tua vida, conta do teu Ironman, por favor, que eu sou apaixonada nessa parte, e vamos lá, seja bem-vindo. Bom, pessoal, meu nome é Rai, eu sou contador, no escritório eu sou empresário, contábil, né? Sou sócio do escritório Cardinal Contabilidade e também tenho outros negócios, né? Recentemente a gente abriu também uma empresa só para ajudar o pessoal na parte de holding e outros negócios também que são fora da área contábil. Se chama Centra, consultoria em holding e negócios. E assim, eu comecei no esporte primeiro, né? Falando da questão do esporte, comecei no esporte muito desde pequeno. Então, desde novinho assim, eu já treinava judô, com 6 anos de idade, no 6 de janeiro, que é um clube aqui que ali no Estreito ali, que se tornou um clube, na época, um clube clássico aqui da ilha e que tinha o baile vermelho e branco. Então, assim, a gente cresceu ali no balneário. Sou nativo do balneário do Estreito. Então, desde pequenininho eu gostei de esporte. Então, comecei no judô, depois, mais tarde, passei pro jiu-jitsu, né? E aí, treinando jiu-jitsu, é que eu acabei indo pro Ironman, para fazer o Ironman. Porque teve uma determinada lesão que eu tive no joelho, no meio de um treino, que eu machuquei o joelho, deu um barulho muito forte, assim, na hora ali, deu um barulho. Nós escutamos barulho, eu e o cara que tava treinando comigo, e ele, cara, aconteceu alguma coisa. Beleza, fui daí pro o mestre da cirurgia de joelho aqui, que é o Dr. Capejani. Sim. E aí ele me operou. E aí ele olhou pra mim já no quarto de recuperação ali da clínica. Ele disse, tu quer fortalecer esse teu joelho aí? Eu disse, quero. Então tu vai andar de bicicleta. Eu disse, sério, doutor Capejani? Sério. Quando que eu começo? Amanhã. Isso é amanhã, mas eu operei hoje? Não, é amanhã. Hoje em dia tá melhor ainda essa parte. A gente sai do centro cirúrgico já fortalecendo. Olha só. E na minha época eu fiquei surpreso, porque eu não sabia, né? Foi uma cirurgia de menisco e tal. Mas beleza, daí o outro dia então tá bom. O outro dia eu comecei a fazer uma bicicletinha no prédio. No meu prédio mesmo, ali no salão de festa. Sim. E aí depois eu vou comprar uma bicicleta, né? Não vou ficar no prédio aqui, porque é deprimente ficar aqui na bicicleta do prédio. Aí sozinho, comprei uma bicicleta. Comprei a bicicleta, comecei a pedalar, e comecei a pedalar mais forte, fazer umas provinhas ali, um aqui e tal, até que um amigo meu, cara, sabe como é que tu vai melhorar a tua performance na bicicleta? Nadando. Sabe? Então tá bom. Então, vou procurar um local para nadar, para me melhorar a bicicleta. E aí eu encontrei um super educador físico também na área, que é, para mim, acho que no estado, acho que não conheço um melhor assim, que é o Yuri. E ele só é professor de natação, né? Sim. Então ele foi atleta de natação, então ele dá aula de natação e ele é um cara muito top. E aí ele me ajudou. Só que daí tu tá numa equipe de natação, o que acontece? Vamos participar de uma travessia. Aí, tá bom. Então eu vou participar da travessia, sempre querendo participar de campeonato, né? Aquela coisa assim. Fui para as travessias de natação. Tô fazendo travessia e tô fazendo prova de bicicleta. Aí um abençoado dentro da piscina olhou pra mim. Cara, pra te fazer o Ironman só falta tu correr. Pra quê, né? Logo pra quem? Logo pra quem que foi falar isso, gente? Então tá. Então beleza. Então eu vou começar a correr. E aí procurei assessoria de triatlon mesmo na época. Participei de algumas, até que encontrei o professor Fernando Couto, que pra mim é um cara surreal na área.
Virou um amigo e mentor duplo. Eu sou mentor dele, ele é meu mentor, então assim, cada um na sua área. Mas ele é um cara excepcional. E aí, por causa dele, que me ajudou a fazer e realizar aí o sonho de me tornar um Ironman. Que foi fantástico na minha vida. Foi um momento único, assim, um dia inesquecível. Até por conta do clima, de tudo, que foi assim, eu acho que os piores Ironmans que teve na história aí, por conta do clima. Mas foi fantástico. Quando foi o teu primeiro Iron? Foi ano passado. Eu tinha feito só o 70.3, né? Só o meio. O ano passado então, eu fiz o full. Tu fez um meio só, tu fez vários meios. Eu fiz um meio em Portugal, em Cascais, e fiz um meio no Brasil. Aí depois eu já fiz o Ironman. Só que não começa assim, né? A gente primeiro vai fazendo as provinhas. Fiz sprint, aí depois de sprint participa. Porque daí o cara quando tá treinando triatlo, ele participa de tudo quanto é provinha, né? De todas as áreas. Sim. Aí eu participava de provinha de travessia, prova de natação, né? Em piscina. Prova de corrida, a gente participa sempre, porque a corrida, né? É o que mais tem, né? É o que mais tem. E aí, de bicicleta tem, acho que até é menos. Assim, provas de bicicleta eu acho que... Tem muito duatlon, na verdade, muito né? duatlon, Corrida e duatlon. bike, mas só bike realmente é bem pouco que aparece. E aí acabei fazendo a minha primeira prova de sprint, foi em 2016, se eu não me engano. 2016 foi o meu primeiro sprint. Aí depois eu fui fazendo um olímpico, um GP, que é uma modalidade, tem um trajeto diferente ali, tem umas distâncias diferentes, né, que tem um GP, até chegar no 70.3 e depois no Iron. Top. Gente, vocês imaginam, né? A resiliência que precisa para tudo isso, o treinamento, a disposição, o foco, eu admiro demais. E se a gente for conectar isso, Rai, com a parte de financeiro, com a parte contábil, como que a gente conseguiria criar, sei lá, uma comparação de uma preparação para o Iron e, sei lá, uma preparação de uma estrutura financeira? Como que a gente conseguiria trazer etapas disso? Eu acredito, Thaís, que assim, ó, que tudo tem a ver com a resiliência, em primeiro lugar, porque treinar para um Ironman tem que ter muita resiliência, né? E não é fácil, e tem dias que tu não tá com saco para fazer determinada situação e tu vai ter que fazer, não tem jeito. E isso tu incorpora na tua vida profissional, né? Uma vez eu escutei de um campeão de jiu-jitsu, tu vê, não foi nem um atleta de Ironman, que ele chegou no topo lá, campeão mundial várias vezes e tal, e ele falou, pô, qual é o segredo? O grande segredo é você não se dar a opção. Nossa, isso, forte. Isso para qualquer área, para qualquer coisa que você vai fazer. Se você tem um objetivo de ser um profissional na sua área, de você fazer determinada tarefa ou tu cumprir um objetivo na vida, você tem que traçar um planejamento e tu não pode se dar a opção. Tem uma frase que eu gosto muito também que fala assim, não existe plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Exatamente, exatamente. Porque não tem jeito, não tem para onde correr. E assim, eu não quero fazer uma prova. Pô, isso aí já é polêmico, já, esse começo aqui. Gostamos, só a primeira de hoje. Assim, um dos locais que eu gosto muito de fazer, e é uma prova que eu gosto muito, é o desafio da Serra do Rio do Rastro. Sim. Que é subir ela de bicicleta, né? Tem em torno de 24 quilômetros por aí, mas é o tempo todo, né, subida. E ela tem uma altimetria considerável, se não me engano, 1.400 de altimetria serra, né? E tu se prepara para fazer essa prova. Tu treina subida pra fazer bonito lá, certo? E aí o campeão lá vai 1h15 e tal, acho que se não me engano, o campeão é sempre 1h15, 1h e pouquinho. E nós, amadores, sempre é depois. Mas a gente faz bonito, assim, né? Eu tenho tempo de 1h30, 1h40, então assim, 1h30 não, minto, 1h40. É o meu melhor tempo lá na serra. Mas assim, nós estamos preparados para fazer aquilo e a gente faz, certo? E eu sou um cara que eu não aplaudo o cara que chega em 4 horas subindo a serra andando. Entendi. E tem gente que aplaude. Entendi. Ai, parabéns para aquele cara que está conseguindo subir em 4 horas porque foi o tempo dele. Não, cara, para mim tá errado. Para mim ele quis fazer a prova de bicicleta, não é uma prova de subida caminhando e levando a bicicleta. Para você ele desistiu. Pra mim, ele nem treinou. Vou ser honesto contigo. Óbvio, pode ter acontecido alguma situação que daí, beleza, é justificável.
Mas não é justificável você fazer uma prova de ciclismo carregando tua bicicleta do lado na Serra do Rastro durante 4 horas, né? E a gente lá em cima esperando o último chegar pra gente poder descer. Entendi. Então isso vai uma pera polêmica. Tem gente que aplaude. Eu, particularmente, não aplaudo isso, porque na realidade ela pode... Se fizesse 4 horas pedalando, ok, tudo bem. Então beleza, ela fez o tempo dela, o ritmo dela, que isso acontece, uma maratona... Pô, eu tenho amigas minhas que treinam triatlo que tem o seu tempo. Sabe aquela assim, vou devagar e sempre? Sim. Ok, é o perfil dela, é o tempo dela, eu sei o esforço que ela tá fazendo ali pra fazer aquela prova. Mas ela tá fazendo correndo até o fim e tal, e beleza. Entendeu? Agora, tu pegar e tu se inscrever pra uma prova sem estar preparado só pra dizer que fez e ganhou a medalha? Porra. Acho que se a gente for correlacionar isso com a parte de contábil, digamos assim, esse devagar e sempre faz muito mais sentido, né? Porque muita gente, às vezes, se aventura em abrir uma empresa ou abrir alguma coisa de qualquer jeito, a qualquer modo, e aí acaba tendo que desistir ou empurrar com a barriga ou levar de qualquer jeito e vai metendo os pés. Sabe o que eu coloco? Faculdade. Quantas pessoas terminam a faculdade por terminar pra dizer que tem diploma? Exatamente. Mas passam empurrando com a barriga a faculdade inteira, chega no final, eu ganhei um diploma, sou diplomado, sou graduado. Tá, mas... Eu acho que isso justifica um pouco também até o nível dos profissionais que tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem muito charlatão, tem muito profissional que faz tudo de qualquer jeito. E geralmente a forma como você leva um ramo da sua vida, você tende a levar todos os outros. Exatamente. Então, quando eu falo assim, achei que eu te admiro muito pela questão do Iron, de tudo, porque a forma como você encara essa prova é a forma como você dirige as suas empresas, é a forma como você trata os seus clientes, porque você quer o melhor pra eles. E eu me coloco nesse lugar porque eu sempre fui muito bem tratada. Ainda lembro da primeira vez que eu vi o Rai, cheguei lá toda perdida, só pedindo socorro, me ajuda. E ele, com toda a prontidão, sentou, me explicou lá, ficou mais de 1 hora conversando comigo, explicando detalhe por detalhe do imposto de renda. Vou até trazer essa história aqui, que eu acho que a gente conecta com a parte dos profissionais. 2022. Sim. Foi, 2022. Meu imposto de renda foi declarado errado. Eu cheguei no RAI com uma dívida de mais de 30 mil, eu acho, era desesperada, sem saber o que fazer. Ele só olhou pra mim e falou assim, ó, calma, vai dar tudo certo. E a primeira coisa que ele falou foi, a gente tem que abrir tua empresa. Eu falei, esse cara tá... O primeiro pensamento foi, esse cara tá maluco. Como que eu tô devendo mais de 30 mil reais pro governo e eu vou abrir uma empresa? E aí ele parou, ele me explicou detalhe por detalhe. A gente vai trazer algumas informações aqui pra vocês ao longo do podcast. E, cara, a gente ajeitou a dívida, a gente abriu a empresa. Tanto que eu brinquei com ele, porque meu aniversário era em julho, isso foi em junho. E chegou julho, tava, tipo, tudo resolvido, organizado. E eu falei assim, cara, os meus colegas precisam ter acesso a essa informação, precisam ter essa organização. E esse também é um dos motivos de eu trazer ele aqui, né? Então, pensando nesse cenário, se tu fosse dar uma sugestão, eu não gosto da palavra dica, mas uma sugestão, assim, principalmente, vamos falar bem de personal trainer aqui, que é a galera que eu quero atingir. Se tu fosse dar uma sugestão pra quem tá começando em relação ao ramo de personal trainer, o que tu falaria hoje? Assim como você falou pra mim há uns anos atrás, apesar de estar num patamar um pouco diferente. Mas o que é a base ali? A base, eu acho que primeiro é se cercar de pessoas competentes e profissionais e de confiança. Em primeiro lugar, tá? Porque, como tu bem falou agora há pouco, o grande problema do mercado hoje realmente é encontrar profissionais que estejam adequadamente preparados para atender, né, uma demanda específica de serviço. E isso eu não coloco na minha profissão, eu coloco em todas. Né? É muito difícil hoje. E isso a gente atende hoje, a Cardinal está atendendo mais de 300 empresas aí, em 8 estados do Brasil a gente atende hoje. E assim, é geral, é de maneira geral. Quando falta algum profissional em determinada área, eles perguntam para mim, tu não sabe? Porque assim é muito difícil. Então, na Cardinal mesmo, eu tenho uma prova lá que eu faço, né? Mas eu não falo nada pra ninguém. Eu vou fazendo a seleção de profissionais, tal, passa por A, B, C. Aí, quando eu escolhi. Agora tem uma provinha pra ele fazer. Nossa, já reprovou na minha prova um cara que disse que era mestrado na Universidade Federal com diploma e tudo, mas reprovou na prova. Entendeu? Então, assim, é muito relativo isso, sabe? A parte... de formação com realmente o cara ser um cara prática. Sim, muito. Sim. Então tem que procurar um profissional adequado. Eu sei que é essencial hoje em dia as redes sociais para que a gente possa explorar o nosso serviço e divulgar
E realmente tem excelentes profissionais que estão na mídia hoje divulgando. Porém, deu abertura para um monte de picareta no mercado. Então, assim, eu vejo todo dia, tem um cliente meu que assiste alguma coisa no Instagram e manda para mim, isso aí. Eu digo, meu Deus, cara. Assim, é de chorar. Não é só na tua área, como falou, é em todas as áreas. Eu recebo isso também todo dia de alunos, de tudo. Eu falo que eu não sei se isso tem a ver com as pessoas ou o que que acontece ali, porque eu acho que é uma falta de respeito. Porque quando você tá falando algo para alguém, você tem que cuidar muito com o que você fala. Porque a pessoa que tá recebendo aquela informação, ela não sabe. E ela vai Sim. tomar aquilo como verdade. E, pô, se na área dos números é assim, imagina na área da saúde. Que todo mundo acha que sabe de tudo. Então vem muita informação errada, vem muita gente achando, isso aqui resolve esse problema, esse exercício é o melhor exercício para tal coisa, aquelas dietas malucas que brotam do nada. Então eu concordo muito com essa parte de que eu sou super a favor da internet. Eu acho que, cara, é fantástico a forma como a gente tem de adquirir conhecimento hoje, mas saber filtrar esse conhecimento, saber filtrar as pessoas que vão estar ao nosso redor são realmente bem, bem importante. E, gente, uma coisa que eu vou olhar para lá. Número de seguidores não significa que é um profissional de confiança. É verdade. Tá? Por quê? Porque eu sei, conheço pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores e picareta. Tá? Não vamos citar nomes. Não vou citar nomes. Não vou citar nomes porque eu não quero ser processado aqui e tal. Mas assim... Isso aqui em Floripa mesmo, assim, rolou um cidadão aí, certo? Todo mundo sabe quem a gente tá falando, né? Mais de 1 milhão de seguidores e picareta, mas assim, sem vergonha. Merecia estar atrás das grades, mas, infelizmente, né? Vai levando. Então, a ideia é que, gente, ó, já entrando no tema até atrás das grades, já que a gente entrou em polêmica, eu já tava louco pra fazer essa pergunta. Vou trazer a principal polêmica, que eu aprendi muito com o Rai em relação a isso também, mas é a questão do personal trainer não poder ser MEI. E eu acho isso fantástico por 2 motivos. O motivo principal é a questão de faturamento. Tá em quanto? Tá em 81 ainda. 81 ainda? Achei que já tinha mudado. Então, pensem comigo, 81 dá faturamento de quanto por mês? 6, 7. O que eu defendo, gente? Como que um profissional da saúde, como um personal trainer, que eu defendo que é o pilar da saúde das pessoas, vai ganhar ali seus 6, 7 mil por mês? Eu acho um salário pequeno. Eu acho um salário muito pequeno. Pela transformação que a gente traz na vida das pessoas. Então, esse já seria o principal norte de você, enquanto personal, não querer ser o MEI. E outro que a legislação proíbe isso por completo. E agora, eu quero que você explique um pouquinho dessa diferença do que é o MEI, o que é uma limitada, trazer um pouco esses conceitos e explicar um pouco dessa lei em relação ao personal trainer. Acho que profissionais da saúde como um todo, né? Na verdade, todo profissional que exige qualificação técnica específica não pode ser MEI. Tá? Então, contador não pode ser MEI, advogado não pode ser MEI, e o profissional da educação física não pode ser MEI. Né? E eu vejo muita gente falando, e por que o educador físico não pode ser MEI? Gente, eu já falei com outros profissionais assim, você é um profissional tanto quanto eu, e você tem uma atividade que exige um conhecimento e uma preparação específica para aquilo. Então, por que você não tem que ter um tratamento igual ao meu, que eu sou contador também, formado, graduado? Sim. É igual? Sim. O tratamento é igual, entendeu? Ali. Então, assim, ele não pode ser MEI. Mas sabe o que é o curioso? É o mindset disso aí. Porque o MEI foi criado para que aquelas pessoas que não tinham, assim, condições de pagar uma contabilidade, de abrir uma estrutura de empresa, etc., tal, pudessem, de alguma forma, estar legalmente, né? Formalizado, direitinho e tal. Sim. Então, beleza. Então, o MEI foi feito para esse público, né? Que almeja ganhar até 6 mil por mês, vamos botar assim. Que realmente tem esse público aí. Sim, não é que seja pouco ou muito, entendeu, Thaís? É tipo assim, tem gente que ganha 2 mil. A questão do estar afortunado, né? Não é quanto tu ganha, mas sim como que tu consegue administrar o teu dinheiro. Exatamente. Então, eu conheço um cara muito rico que ganha 5 mil por mês e ele tem um patrimônio bacana. Só que eu conheço um cara que ganha 100 mil por mês que ele é pobre. Boa. Todo endividado. Então é o mindset, entendeu? Então como é que tu vai abrir uma atividade sabendo que a tua atividade tem um potencial enorme, né? Que cada vez mais melhorou muito, né? A questão do educador físico. Nossa, de anos para cá. Demais. Com o advento de provas de triatlo, com provas de corrida. A nossa cidade, ela
Ela né, traz isso, né? Não, Floripa é traz, maravilhosa. Floripa ferve o esporte, né? Então, assim, meu Deus, Florianópolis aqui, a região, não digo só Florianópolis, né? Vamos botar a região aqui da Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, e etc. Em qualquer lugar que tenha condições de você praticar uma atividade física. Porra, tem muita oportunidade para educador físico aqui, mas não vai cair do céu. Exatamente. Né? A pessoa tem que se mover, né? Então, o MEI, ele pode que é o que eles cometem esse erro aí, e que na realidade é uma fraude, né? Como é que tem lá uma classificação que se chama, que é o CNAE ali, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial, que diz assim, pode ter professor no MEI, contanto que não seja ligado à atividade de esporte. Ou seja, não pode nem professor de jiu-jitsu, nem professor, nem educador físico, nada. Nada disso aí pode ser MEI. E eles abrem o MEI nesse CNAE. Eles abrem nesse CNAE, que seria assim, professor particular de história, de matemática. Entendi. Então eles estão cometendo primeiro uma fraude fiscal aí, porque na realidade é o seguinte, o MEI não tributa, né? Ali, ele paga uma taxa fixa, né? Sim. E quando você está prestando um serviço para algum cliente, você está emitindo uma nota fiscal. E aquela nota fiscal daquele serviço tem uma tributação específica. E ele, como MEI, ele além de estar colocando um KNAI que é errado, que não é o KNAI que ele tem que fazer, que ele tem que atuar, né? Ele não está pagando o imposto devido. Daquela nota. Porque ele está pagando a fixa só. Claro, porque ele não está tributando como educador físico, ele está tributando como professor de matemática particular. Sim. Então só aí, sabe, aquela coisa de como é que eu vou confiar num cara desse que ele não tem nem, sabe, ele não está nem me entregando algo que eu estou contratando. Ó, eu quero uma nota, ele vai lá e dá aula particular. Puta, não posso nem dizer que é de matemática, ele vai dar um jeito de botar ali alguma coisa na nota fiscal para enganar o cliente dele. Eu acho que nem chega a entregar nota fiscal pro cliente, Rai, porque assim, ó, atividade física, por hora, a gente pode até já jogar esse tema junto, não tem abatimento de imposto de renda, não tem nada. Então a pessoa vai lá, treina. Infelizmente, né? Então eu li que tá para sair uma lei aí, tá em aprovação, tá em teste, que talvez pro ano que vem ou pros próximos, aconteça de você conseguir emitir a nota fiscal de abatimento de atividade física, vai ter ali o valor e tal. Então, pô, esse profissional que é de educação física e tá nessa situação do MEI já não vai conseguir emitir essa nota. Então, ele não vai conseguir emitir essa nota, o aluno não vai conseguir ter o abatimento do imposto de renda, então ali já vai gerar um atrito. Porque eu acho que até o momento, eu tiro por mim, eu emito nota, mas eu não emito nota para os meus alunos, eu emito a nota geral da empresa ali. Alguns eu emito porque tem alguma relação com ressarcimento, para esse saem as notas nominais, né, que são algumas. Mas a maioria sai a nota simplificada. Só que a partir do momento que isso tem um abatimento no imposto de renda da galera, eu acho que o pessoal também vai procurar mais profissionais, e daí o profissional tem que estar preparado para isso. Exatamente. Ele não pode dar uma nota fake, que é uma nota fake aquela do MEI. Não é isso. E eu acho que também o que pode acontecer é de muitos profissionais perderem alunos por esse motivo. Certeza. Então, quando é aquilo que a gente falou, é você começar a fazer as coisas certinho, não de qualquer jeito. Exatamente. Organizar a casa, porque às vezes o pessoal reclama de pagar imposto. Eu falei, gente, eu quero pagar muito imposto. Quanto mais imposto eu pagar, mais dinheiro eu vou estar ganhando. Tá tudo certo pagar imposto. Independente pra onde vai esse dinheiro, mas que bom que tá tendo imposto pra pagar. Mas eu acho que é bem importante reforçar isso da questão de não ir contra a lei, porque isso lá na frente, isso não pode dar cadeia. Na realidade, réu primário não vai acabar, né? Mas está no Código Penal. Né? É previsto no Código Penal a sonegação de imposto ali. Então tá lá, se eu não me engano, artigo 2º, artigo 1º, fala sobre a questão da sonegação de imposto e tem lá tantos anos de reclusão, tal, etc. Não acontece porque, na realidade, o primeiro passo da própria Receita Federal é administrativo ali, resolver ali, ó, tu tá devendo, através de um cruzamento de informação a gente identificou, tu paga, pronto, acabou, resolveu, só que vai pagar juros, correção monetária, aquela coisa toda, né? Juros e multa. Mas esse negócio aí é muito interessante, da questão de tomara que aconteça. Eu torço muito. Eu torço muito. Porque eu acho que por uma questão até de coerência, né? Se a nota de médico, ela deduz, por que não uma nota que vai evitar o médico? Eu falo exatamente isso. E não só. É profissional da saúde igual. Sim, exatamente. E hoje eu vejo muitos colegas meus, e eu me coloco nesse lugar também, hoje eu tiro muito aluno de uma cadeira de rodas, eu tiro muito aluno de uma cirurgia pelo fortalecimento muscular. Sim. Então, pô,
Imagina a grandiosidade disso. Por que não? Porque eu incentivo a pessoa a ir para a academia, a pessoa a ir procurar um profissional para treinar e não sair treinando sozinha. Porque, Uhum, pô, eu vou contratar porque pelo menos eu vou ter aqui um abatimentozinho no imposto de renda, já é uma motivação a mais. uhum. Então, eu sou super a favor, eu acho que é bom para todo mundo. É bom para regularizar mais o profissional, a gente separa, eu brinco que separa os homens dos meninos, né? Então a Sim, gente separa total. quem é aquele profissional que realmente leva a sério sua profissão, a sua carreira, que gosta das coisas organizadas, que faz por onde, e Uhum. separa aquela galera que tá ali de oba-oba, que só quer, tipo, ir lá, passar um treino de qualquer jeito, ou seja lá a área que trabalha, que gera essas pequenas fraudezinhas que lá na frente também atrapalham. Então acho que é muito importante, eu sou super, super, super a favor, com toda certeza. Mas eu acho que antes de pensar em tudo isso, pensar em empresa, o que é legal trazer aqui é a questão da organização financeira, né? Que eu acho que isso é um Uhum. problema não só. Não vou nem dizer que é problema dos personagens, mas eu acho que é uma falta de Geral, educação geral, geral. né? Então, como que tu traria isso, assim, de insights pra galera poder organizar melhor o financeiro, pensando em Uhum. planilha? Como que tu traz isso, às vezes, até pros teus clientes lá na Prim- Cardinal? Primeiro lugar é ter realmente uma planilha, né? Que já começa por aí, né? Porque a maioria. Infelizmente, a gente está num país que não estimula a educação financeira, né? E isso deveria ter estimulado nas escolas mesmo. Eu acredito nisso. Tem países aí que a gente tem que um, um cidadão, né? Ele começa a fazer um planejamento financeiro dele de vida antes de 20 anos. E tem países que a gente sabe que 50% do povo começa a fazer isso cedo, pela questão da educação financeira, que isso já vem de berço, né? Diferente do Brasil, que se for ver, olha, menos de 1% pensa isso antes de 20 anos. É verdade, pior que é verdade. Menos de 1%. Então, em primeiro lugar, é ter realmente uma planilha, é estruturar a tua planilha, o que são tuas despesas fixas, né? Porque a partir dali é que tu vai ter noção se tu pode ter alguma despesa variável, né? Não adianta eu criar despesa variável se eu não sei nem quais são as minhas fixas. Então, em primeiro lugar, é ter o conhecimento daquilo, né? Planilhar, eu tenho tanto de despesa e eu tenho tanto de receita, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou pagar as minhas despesas fixas. Eu sempre, assim, eu sou a favor de gaste menos do que você ganha. Sempre. Sempre. Meu pai falava isso. É, Meu pai sempre falou isso pra gente. Meu pai e minha mãe sempre. é. Ele falava assim: é metade. Não pode gastar mais que a metade do que tu ganha. Ele jogava Tu assim. vê? Porque hoje em dia, com cartão de crédito, o pessoal pensa: eu ganho 5. O meu cartão de crédito tem 10, então eu ganho 15. É, aham, aham, Hoje em dia o exatamente. pessoal entra muito nessa questão. E o pessoal realmente, como tu falou, não tem essa questão. Não sabe nem organizar uma planilha financeira. Não sabe nem o que é custo fixo, o que é custo variável. Exatamente. E isso aí não tem, assim, as pessoas não têm esse conhecimento. Essa questão, sabe o negócio do dízimo lá da igreja? Não vou defender igreja nenhuma Sim, não, tá? Não sim. tô aqui defendendo igreja nenhuma, não. Mas é sabedoria, né? É você viver com menos que você ganha. Não que tenha que dar pra igreja, né? Tu pode guardar esse dinheiro Investir, pra gente, por você, favor, vamos investir e investir, tal, vamos óbvio. investir. Nada contra também quem dá na igreja, porque conheci algumas criaturas que a partir do momento que, que sabe, que foram pra igreja e tal, e economizaram, acabaram realmente prosperando. Porque tu troca justamente o mindset, novamente aqui, não vamos falar a noite toda sobre isso. Tá? Mas Mas troca o tudo. mindset. Faz sentido. Tu, não, pô, eu vou agora, eu vou trabalhar com menos que eu ganho. Eu vou viver com menos que eu ganho. E aí tu acaba realmente vivendo e acaba, sabe, colocando reservando um valor para que tu possa ter uma tranquilidade financeira no passar dos anos, né? A gente sabe que, entrando na questão da sazonalidade lá de profissionais, sabe que tem épocas do ano que são mais, tem épocas do ano que são menos clientes. Sim, isso eu acho para todas as áreas, né? Basicamente para todas as áreas, assim. Então sempre tem um período A ou B ali para, né? E o que acontece? O profissional ele tem que ter ideia de quanto que é o ticket médio dele, mas ele tem que fazer isso de forma anual, né? Sim. Porque aí ele vai entender qual é realmente a realidade mensal dele, qual é a receita mensal que ele tem. Se ele for só, de janeiro eu ganhei 10. Ah, eu vou ver com 10 de janeiro. Aí em outubro ganha 3. Não, então tá errado. Ele não pode viver com 10 de janeiro. Ele tem que viver com a média do ano, Do do ano. exercício, né? É que a galera não sabe nem calcular isso, eu falo, porque eu tenho dado mentoria para alguns profissionais, assim, conversado, eles não sabem nem como organizar a precificação da aula, por exemplo. Não sabem nem organizar o pagamento mensal, como vai estruturar isso, o que vai colocar na ponta do lápis. Então, porque quando a gente fala de negócios, principalmente, a gente tem a nossa planilha pessoa física e a nossa planilha pessoa jurídica. E a gente não pode misturar as coisas, porque senão a gente rouba a nossa empresa. Porque senão a gente não se organiza em momento algum. E essa questão
do tirar dinheiro da empresa o tempo todo, isso também entra como fraude? Como é que caracteriza isso? Não é fraude, né? Não diria que seria fraude, seria uma falta de organização. Primeiro que o seguinte, né? O mensal, vamos dizer assim, o que o profissional, o cara empresário, né? Ele tira por mês é um prolabore, certo? Certo. E aí, no final do exercício, tu faz um cálculo de lucro, né? Ele pagando todas as contas, e aí sim ele distribui o lucro para o sócio daquele exercício. Exercício ano fiscal, né? Janeiro a dezembro. Sim. Então, o interessante é a pessoa sempre ter essa organização para que ele não tire todo mês. Porque se no final do ano ele não tem nada. Tu entendeu? Para tirar. Sobre a questão de pagar conta, misturar contas, tem uma coisa muito séria aí que se perde a personalidade jurídica da empresa. E ao perder a personalidade jurídica, tu pode perder os benefícios que tem você ser empresário. Porque se você é um profissional, pessoa física, um autônomo, pessoa física e tal, e começa a tributar e fazer de maneira correta, que seria através do Carnê-Leão. Carnê-Leão é o profissional de educação física ali, ou não só de educação física, mas todo aquele profissional que não tem empresa, mas ele tem que fazer o recolhimento do Carnê-Leão mensal. Sim. Certo? E pagar o imposto no mês seguinte. Tem gente que confunde a declaração. Não, mas não é no imposto de renda? Não, gente, a declaração é de ajuste de imposto de renda sobre o ano que passou. Mas o vencimento do imposto é no mês seguinte, é o do recebimento. E a pessoa, eu, por exemplo, digamos, tudo bem que eu tenho uma empresa, mas se eu não tivesse nada, não tenho empresa, não tenho nada, eu consigo, eu mesma fazer o meu Carnê-Leão, eu preciso ter uma contabilidade para fazer o Carnê-Leão. Consegue fazer o Carnê-Leão. É tudo feito online, assim, online. Um sitezinho lá, Isso. E lá eu coloco, tipo, as despesas, as entradas e saídas. Entradas e saídas, tudo direitinho, deduções também pode ter. E aí tu declara e paga o Carnê-Leão. Mas isso sendo uma PJ ou uma PF? PF. Só que daí entra na tabela de imposto de renda da pessoa física. Ou seja, vai a 27,5. Isso é bem importante falar. Entendeu? A diferença dos impostos, né? Porque hoje uma pessoa física tá no 27,5. Tu vai entrar na alíquota de imposto de renda da pessoa física, que vai chegar a 27,5. Que chega, porque qualquer profissional ali, tu não vai ficar no 2 mil por mês, né? Sim, 2 mil por mês aí, né? Sim. E quando entra em PJ, esse valor varia de... Aí ele varia conforme... Daí são várias nuances que existem, né? Porque daí a gente tem que entender como é que tá a situação da empresa para a gente adequar ela num anexo lá do Simples Nacional, no caso, Simples Nacional, porque nós estamos falando de educador físico, né? Sim. Então aí entra no Simples Nacional, é um anexo chamado anexo 5, mas ele é muito alto. Mas existe lá um cálculo de redução que se chama fator R, que é o fator de redução, que é um cálculo entre quanto que ele tem de receita, quanto que ele tem de folha. Folha, leia-se também o próprio prolabore do profissional. Sim. Então, se ele manter ali uma média de um percentual de um pelo outro, a gente consegue adequar ele no anexo 3. Que aí o anexo 3 é a maravilha. Até 180 mil por ano, tu vai pagar 6%. Aí esse valor, essa diferença dos anexos ali é mais em relação ao total de faturamento do profissional. Que aí a gente tem, daí realmente tem que fazer um planejamento ali bacana, tributário. Todo ano que passa a gente tem que dar uma olhada de novo. Pô, o que deu ali? Às vezes tem situações... A gente tem 3 tipos de tributação, né? O Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional é, digamos assim, todo mundo quer o Simples Nacional. Mas nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção. Por educador físico, sim. Até atingir determinado valor, sim. Mas nem sempre é. Tem empresas que a gente muda de tributação conforme o faturamento, conforme o número de funcionários. A gente faz ali um planejamento para poder adequar ele na melhor forma possível. Que é legal, né? Isso é legal. Dentro de forma legal. Nós podemos realmente fazer um planejamento, estruturar que a pessoa possa se beneficiar de maneira, beneficiar fiscalmente conforme o planejamento tributário dele. Isso nós podemos fazer, legalmente, tudo certinho. E a galera achando que é só pegar, montar lá o negocinho, abrir o seu MEI e vai embora, que não vai ter problema nenhum. Abrir o MEI de maneira errada, cometendo fraude, emitindo uma nota que não está fazendo o serviço. E já define o profissional, né? Exatamente, eu acho que já define. Exatamente. Se o cara tá disposto a cometer esse tipo... Eu vou ser honesto contigo. Eu tenho medo. Quando eu vejo os caras assim, meu Deus, como os caras são corajosos, né? Porque, imagina, eu sou contador, mas eu quero emitir uma nota de artesão. Eu tô fazendo artesanato aqui, pra pagar mais barato. Mas eu tô fazendo contabilidade. Meu Deus, hoje em dia, sabe, com redes sociais... É o jeitinho brasileiro da maioria das coisas, né? Eu vejo que isso é muito característico do nosso país, assim, de querer sempre
ai, como que eu posso ter um benefíciozinho aqui? Como que eu posso fugir desse imposto daqui? E daí vai nessa jogadinha, e eu falo que isso às vezes eu vejo muito como às vezes medo de crescer de algumas pessoas. Sim. É Eu o acho, fator eu acho, limitante lá de 81. Ah, eu não posso. Eu vejo um MEI, assim, clientes meus que são MEIs reais mesmo, né? sim. Que realmente estão praticando a atividade do MEI. Aí chega pra mim e fala assim: não, mas eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso chegar em 81. Eu digo, gente, tu tá colocando um chip no teu cérebro ali dizendo assim: ó, tu não pode passar de 81 por ano. E tu não vai passar. Tu não vai As passar. pessoas têm medo de crescer. Tu não vai passar. Outra coisa que o pessoal ainda erra muito no MEI, apesar de não poder ser MEI, tá? Gente, não pode ser MEI. Profissional de educação física não pode ser MEI, tá? Mas o cara abre um MEI, já aconteceu, abriu um MEI em agosto. Aí de agosto a dezembro ele gastou 81. Não, 81 é um ano. Então se ele abriu em agosto, ele tem Até que agosto. dividir por 12, somar agosto em diante, ele só pode gastar aquilo. Então muita gente não sabe disso. Muita gente abre o MEI ali. Independente da data que você abre, se eu abrir Do em mês, agosto, né? Do mês. É. Então, assim, eu tenho que dividir 81 por 12 vezes agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Então eu só tenho 5 meses, 5 vezes, né? 5 dozeavos, vamos dizer, de 81. Que eu tenho direito a tirar a nota fiscal no ano. Então é proporcional ao mês que você abriu. E muita gente vai lá e, não, eu abri um mês, vou gastar 80 mil. Abriu quando? Abri em dezembro. Em dezembro só pode gastar 6 mil, porque senão tu vai ultrapassar o limite do mês. Em relação a essa parte do MEI ainda, pra gente fechar esse primeiro bloco, academia, estúdio de pilates, estúdio de funcional, toda essa galera entra na questão do MEI. Ninguém pode abrir MEI. Ninguém pode abrir MEI. É tudo mesmo o KINAI, na realidade, né? O KINAI que usa ali é tudo mesmo. Porque uma coisa é o KINAI, né? Sim. Que é o código que a gente coloca no CNPJ. Aí outra coisa é eu pegar e vou... Bom, agora eu vou pegar esse KINAI e eu vou colocar no contrato social da empresa as atividades que ele faz. Então, por exemplo, tá? Como é que é uma coisa que realmente é bem diferente? Tem KINAI que tem várias atividades e que tem atividades que são de 2 anexos diferentes. Entendeu? Dentro do mesmo KINAI. Por exemplo, nesse KINAI tem uma atividade... Esse KINAI você pode fazer a atividade X, Y, Z. A atividade X vai ser tributada pelo anexo 3. A atividade Y vai ser tributada pelo anexo 5. Anexo. Então, por isso que eu tenho que registrar isso no contrato social muito bem, né? Para não haver dúvidas do fisco perante a atividade que tu vai. Porque eu estou botando um KINAI que ele tem duplicidade de tributação. Sim. Então, eu tenho que especificar lá no contrato social as atividades que ele faz. E aí que eu coloco. É Pilates, estúdio Pilates, ou é professor de artes marciais. Entendeu? Aí detalha exatamente a atividade que a pessoa faz para ela poder emitir a nota de forma certinha. Exatamente. Tá vendo, rapaziada? Não é só ir lá fazer de qualquer jeito, colocar nas mãos de Deus e esperar que o negócio se resolva. Vocês precisam ter mais esse olhar atento se vocês pretendem crescer, se vocês pretendem dar mais suporte para os alunos de vocês. E nada como ter, como a gente começou esse primeiro bloco, né? Se cercar de pessoas capacitadas para isso. A gente vai fazer um intervalinho agora, daqui a pouco a gente volta com outras demandas ainda em relação a essa parte da contabilidade.